Amados irmãos, povo de Deus, irmãs e irmãos, nós os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gravando ainda na noite de quinta-feira, dia 16, para enviar para os irmãos, ainda nesta madrugada do dia 17 de abril de 2026. Sejam bem-vindos. Nós agradecemos de todo o nosso coração por todos vocês que se inscreveram, estão se todos os dias. Continua chegando alguém, gente nova chegando, todos os dias. Fazendo seus comentários, leiam os comentários da mensagem de ontem, dia 17. Leiam dia 16. Leiam os testemunhos que lá estão. Leiam e prestem atenção. Coisas lindas, meus irmãos. Gloriosa. Tem muitos testemunhos. Eu não tenho como citar nenhum deles aqui. Mas tem testemunhos. Procure naquelas páginas como se fosse um livro. Você vai procurando os comentários e você vai ver os conselhos de Deus, de pessoas sábias, de pessoas que se despertam para ter pelo menos uma lembrança de um tempo passado, dos seus pais e avós. Há muitos pedidos de oração de mães e pais para os filhos, para os netos, mas tem muitas orações também de avós e avós, os avós, principalmente elas, as irmãs, pedindo oração pelas suas netas e netos. Choram, lamentam. E o Senhor, irmãos, está ouvindo. Ele quer reconciliar o seu povo nesses dias. Nós sabemos pelos sinais que já aconteceram, estão acontecendo, que em breve tempo está se abreviando esses dias, que o Senhor virá buscar o seu povo, porque já não há mais lugar para a igreja de Cristo aqui na terra. Ela está sendo oprimida. Ela não está sendo entendida por muitos que se dizem igreja, mas perderam a esperança da glória. Nós somos igreja, lemos e entendemos assim, e nos é revelado assim, que a palavra de Deus dá sustentação para aqueles que aguardam as promessas do Senhor. E esta ligação entre nós e os céus, feita por Jesus, é que nos dá esperança, deixando aqui o seu Santo Espírito para nos revelar tudo o que está acontecendo. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vós. O Senhor quer reconciliar a melhor e mais preciosa libertação do homem, que nós estamos falando nesta semana. Ontem, na mensagem, falando sobre a libertação, ou seja, o primeiro passo para a liberdade em Cristo Jesus é o arrependimento. O Senhor vai libertando, mas sem arrependimento não há remissão de pecados. Enquanto, às vezes, arrependido, voltamos ao pecado, e o Senhor nos chama à reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 5, versículo de número 19 e 20, da segunda carta aos Coríntios, ele diz: isto é, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está comigo, está com você, meu amado amigo, irmão querido, obreiro do Senhor, que prega a palavra, minha irmã, que anuncia a palavra da reconciliação. Foi através de Cristo Jesus que nós temos essa oportunidade de nos reconciliar com Deus. Não tinha outro jeito.
Versículo de número 20, ele diz: de sorte que somos embaixadores, representantes dos céus aqui, junto com o Espírito Santo, da parte de Cristo, embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Ele está rogando. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, Deus rogando, através de Cristo, e nós rogando da parte de Cristo, que se revelou a nós, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a maior vitória que um homem pode ter, depois de cair e tropeçar, é se reconciliar com Deus. Ou talvez você nunca fez uma confissão diante do Senhor, por ser filho, neto, ou parente, marido, ou esposa de um crente. Mas você precisa. A salvação é individual, é contigo, é comigo. A Esther não vai poder me levar para o céu, nem eu levar ela. Mas é cada um de nós lutar por nós mesmos. Que a graça do Senhor esteja sobre vós. Irmãos queridos, nós lendo aqui em Abacuque, o profeta Abacuque, ele estava num tempo que Israel estava tão longe, ficando tão longe de Deus, que Deus disse para ele: olha, eu vou mandar inimigos para provar eles. Eu vou fazer eles sofrer na mão dos inimigos para eles reconhecerem. Irmãos, parece que essa palavra que eu vou ler agora é para os nossos dias. É para os nossos dias. Eu vou ler aqui em Abacuque 2, capítulo 3 e versículo 2, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, ele estava rogando pelo povo. Ele escutou o que Deus tinha dito, que ia fazer aquele povo ver o quanto eles estavam errados quando eles caíssem na mão do inimigo. Mas ele começou a rogar, ele disse: ouvi, Senhor, ouvi, e eu temi. Irmãos, como nós tememos também, quando vimos que a obra do Senhor, em vez de crescer, parece que vai abaixando. Parece que os que se dizem cristãos já não andam mais nas leis do Senhor. Deixaram as leis do Senhor. Procuram outros meios aonde eles possam se sentir à vontade. Mas não é assim. Nós temos que pedir para o Senhor avivar a sua obra no meio dos anos, fazer ela notória, fazer os outros ver que o povo de Deus, a igreja de Cristo, está viva, ela está reconciliada com Cristo. Irmãos, e ele ainda disse: a tua misericórdia, lembra-te, a tua misericórdia. Glória a Jesus. A misericórdia do Senhor é grande, mas nós temos que nos humilhar e reconhecer que precisamos servir a Ele cada dia melhor. Queridos irmãos, o sábio Salomão escreveu em Cantares, que é um livro que muitos não entendem, mas é um livro que aponta para a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. No capítulo de número 4, versículo 12, é uma frase curta, diz assim: igreja, ou seja, jardim fechado, fonte selada,
és tu, amada minha. Isto é uma mensagem para a igreja. Jardim fechado Verdade. e fonte selada, és tu, amada minha, a noiva do Cordeiro. Essa igreja composta de homens e mulheres de toda a terra, independentemente do lugar aonde você vive ou congrega, desde o momento em que você entendeu o que é ser igreja de Cristo, se reconciliou com Ele, e Ele chama sua noiva de sempre, de minha querida igreja. Eu lembro, a Esther também lembra, e pode acontecer ainda, pois o Espírito ainda está com a igreja, dos dons espirituais entre a igreja de Cristo. Me lembro que um dia, num culto, eu calado, sempre era jovem ainda, e um irmão falou em línguas santas do Espírito Santo, lá num canto daquela grande igreja. Era um pavilhão grande. E lá no outro extremo daquela casa, começou a interpretar o que ele tinha falado. E quando ele falou a primeira palavra que ele disse, minha amada igreja, parece que tremeu aquele lugar. E ali naquela mensagem interpretada pelo outro irmão, ele ia falando, e os dois, depois eu soube que nem se conheciam, nunca tinham se visto. Minha amada igreja. Aleluia. E o Senhor continua, meus irmãos, Aleluia. falando e nos tratando de minha amada igreja. Ela é linda, ela é gloriosa. Por isso, irmãos, nós lutamos por ela. Lutamos e vamos, além de termos de ser igreja, cuja cabeça é o Senhor, nós precisamos lutar. E Ele sempre está falando para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paulo escrevendo, ou Hebreus, escritor aos Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Isto é liberdade. Isto é ser liberto. Isto é ter esperança de ver nossos filhos, filhas, netos, por aqueles que vocês pedem, nós pedimos oração. Aleluia. Porque nunca estamos contentes com a atitude deles. Nunca estão naquele ponto que nós queríamos que eles fossem. Ontem, quando a Esther contou o testemunho dos dois tios dela, um pagou pena na penitenciária Pedra Branca, em Florianópolis, por 6 anos e meio. Quando voltou para casa, levou o Evangelho de João junto. E levou o Cristo no coração dele, ainda não entendendo a mensagem. E alguém perguntou, os tios da irmã Esther também aceitaram a Cristo naquela noite? Todos dois. Um depois. Mas aquele que levou a mensagem estava junto naquele grupo de 14. Todos se renderam. E a família também veio crescendo. Interessante que nós olhamos para a nossa família, eu vejo que quase todos eles têm a semente santa lá dentro. Ela baixou dele, vai. A semente santa, minha irmã, que você plantou está viva no coração do teu neto, do teu filho, do teu marido. Um dia ele foi, um dia ela ouviu. Precisa é reconciliação com Deus. A partir do momento que nós nos reconciliamos com Ele, nós podemos ter certeza de que Ele vai nos receber com toda certeza. Aleluia. Queridos irmãos, que a graça do Senhor, que a virtude do Espírito Santo esteja sempre sobre nós. Aleluia. É necessário, irmãos, nós fazer essa reconciliação com Deus. Quando o Senhor plantou uma vinha muito bonita, está no Salmo de número 80,
Salmo de número 80, um salmo de Asaf, que eu chamo Asaf de, além de ser um poeta de Deus, um cantor, um maestro, ele era um profeta santo de Deus. Ele disse: o Senhor trouxe do Egito uma vinha linda e tirou daqui da terra, falando sobre Israel, tirou os inimigos daqui e eles foram plantados aqui. Eles cresceram, formaram e ficaram viçosos e lindos, eram vistos por todo o mundo, mas alguém não cuidou. Está lá no Salmo de número 80, verso 12, por ali você vai achar. Eles deixaram as cercas abertas, as valadas que cercavam para cuidar da lavoura deles, eles não cuidaram. Assim como nós podemos também estar deixando esse jardim, essa fonte selada. Às vezes achamos que não precisa ser cuidada, ela precisa ser cuidada, meu irmão. A fonte selada. E entrou lá, a cerca caiu, entrou o javali. Você sabe o que é javali? Esse bicho terrível, medonho, que entra e vai destruindo tudo. E as outras feras também destruíram tudo outra vez. Aí o salmista falou: Senhor, vem e visita a tua vinha. Olha como ela ficou. Destruíram tudo, o javali entrou aqui, o porco selvagem entrou aqui e destruiu tudo. Mas vem e visita a tua vinha. Como o profeta Abacuque falou: vem, Senhor, e notifica-nos. No decorrer dos anos, vem fazer nós lembrar outra vez. E não nunca mais voltar para o cativeiro. Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Aleluia. Querido e soberano Pai, Sim, Pai querido. no nome santo de Jesus, Sim, Pai nós te agradecemos e te louvamos. Aleluia. Bendizemos a ti, Senhor, pela tua palavra. É rica em detalhes. É rica. Uma mensagem para a tua santa igreja, para o teu povo que continua aqui, Senhor, nesse mundo. Viver em santidade. Já não tem mais lugar para o teu povo aqui, Senhor. Mas precisamos lutar até o fim. Fazer com que a tua palavra seja ouvida, e as pessoas venham ser notificadas por ti, lembradas. Sim, Porque tu quer se reconciliar com todos nós. Ó querido mestre, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela liberdade que temos em ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, desejamos a todos uma noite. Estamos gravando na noite anterior. E esse dia de sexta-feira, um dia muito abençoado. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a coroa que tu tens. Já tens posse dessa vitória. Segure ela contigo. Guarde no teu coração. Querendo Deus, amanhã nós voltaremos.